Bom dia, Eliane, tudo bem? Oi, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Começar com essa movimentação do presidente da Câmara, Arthur Lira, de pautar um requerimento de urgência que proíbe a validação de delações premiadas fechadas com presos e criminaliza a divulgação do conteúdo dos depoimentos. E é uma proposta antiga lá de 2016, na esteira da Lava Jato, pelo advogado e então deputado pelo PT, Vadi Damus. O que motiva esse desenterramento aí dessa pauta, Eliane? Pois é, você consegue entender, Carolina, vamos pensar aqui juntos, eu, você e os nossos ouvintes. Por que alguém põe em votação um requerimento de urgência para um projeto que tem quase 10 anos? Ué, o projeto tem 10 anos e agora vira urgente? Né? O que mudou de lá para cá é que em 2016 os alvos das delações premiadas de empreiteiros, de executivos da Petrobras, de políticos, de ex-ministros, inclusive como Antônio Palocci, eram o presidente, agora presidente de novo, Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, né? Então, o Vadi Damus, que é, como você disse, ex-deputado do PT, e, aliás, tem cargo de relevância aqui no governo, no terceiro mandato do presidente Lula. Ele é secretário de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, né? Ele apresentou um projeto com essas características que você resumiu, ou seja, vetando delação premiada de presos, né, e criminalizando ali o vazamento do conteúdo dessas delações. Isso por quê? Porque era o Lula, era o PT, eram os presidentes do PT, eram os aliados do PT que estavam no alvo das delações, né? E aí, naquele momento foi arquivado, deixaram para lá, trancaram na gaveta, e agora? Agora a quem interessa, né, anular delações, impedir primeiro e anular também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente olha os vários inquéritos contra o Bolsonaro, eles todos têm a ver com a mesma figura, que é o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que era ajudante de ordens dele, que compactuou, participou diretamente, foi até executor de todas as acusações contra Bolsonaro, no caso do atestado de vacinas, das idas a São Paulo para botar a mão nas joias que não seriam de Bolsonaro, mas sim da União, na venda de joias no exterior, né, e do golpe de Estado, né, a tentativa de golpe de Estado. Então, vejam bem, todos esses inquéritos contra o Bolsonaro têm uma espinha dorsal, e essa espinha dorsal é a delação premiada do Mauro Cid. O Mauro Cid ficou preso 4 meses, né? Depois saiu quando decidiu fazer a delação premiada e voltou quando ele acusou a Polícia Federal, acusou o Alexandre de Moraes de estarem pressionando ele para falar o que eles bem entendiam. Ou seja, aí ele voltou, agora ele desdisse o que disse e está solto, mas a delação premiada dele é super importante no processo. É claro que delação premiada sozinha não condena ninguém. Ela dá pistas e dá um roteiro de investigação. A Polícia Federal já tem muitas provas de tudo que ele vem dizendo. Mas é claro que essas provas são penduradas na delação premiada dele. Vocês já imaginaram se vai pelos ares essa delação? Né? É uma situação, tem várias frentes para a gente discutir sobre isso, mas não podemos ficar aqui 2 horas. Então vamos resumir. Primeiro,
Toda a Polícia Federal foi pega de surpresa, o Supremo foi pego de surpresa, boa parte da Câmara de surpresa e o Senado. E a mídia, ninguém estava esperando votar requerimento de urgência para esse projeto contra a delação premiada. E aí as avaliações são divergentes. Por exemplo, eu conversei com ministros do Supremo que dizem que mesmo que o projeto seja aprovado, não pode anular a delação do Mauro Cid. Por quê? Porque delação premiada é coleta de provas, né? E não há retroatividade para acabar com provas. Enfim, isso pelo processo do Código Penal, né? E segundo esse ministro, isso assim, sabe, cristalino no Supremo. Mas você conversa em outras áreas, como, por exemplo, delegados da Polícia Federal, e eles dizem que não, que pelos termos do projeto, do Waldir Damus, sim, pode anular, sim, a delação premiada do Mauro Cid. Com o seguinte detalhe, Carolina e ouvintes, não é só essa delação que está em jogo, é também a do Rony Lessa, que é miliciano, chefe de milícia no Rio de Janeiro, assassino confesso de Marielle Franco e Anderson Gomes, e que foi quem delatou os mandantes, inclusive o deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Ou seja, essa decisão de botar em votação uma coisa desta gravidade, num momento como este, sinceramente, gente, é o fim da picada. Que strike, né? É um strike. E como é que você vai fazer quando você olha, Carolina, tudo que você viu de Mensalão, Petrolão, tudo foi muito comprovado a partir de delações premiadas, né? A delação, por exemplo, do Marcelo Odebrecht, enfim. Isso tudo a delação premiada é muito poderosa, né? E se você daqui para frente não tiver mais delação premiada, você não vai ter mais investigação poderosa, você não vai ter mais condenação e você vai ter um festival de impunidade. Agora está todo mundo meio amarrado, porque como é que o PT vai condenar o projeto de um petista? Como é que o Supremo vai condenar um projeto, sendo que muita gente dentro do Supremo condenava delações premiadas, dizia que manter o preso indefinidamente preso para torturá-lo, né, e obter a delação premiada enfim, não era parte do jogo, enfim, virou um pandemônio essa história. Todo mundo tem algum rabo preso. Bom, Eliane, falando em pessoas que estão querendo se desvencilhar, né, de algumas responsabilidades, a gente viu ontem o ministro Alexandre de Moraes determinando a prisão de 208 pessoas acusadas de envolvimento com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro do ano passado, que estavam em liberdade, mas descumpriram medidas cautelares. Então, até ontem à noite, 49 pessoas foram presas em 8 estados e no Distrito Federal. A polícia continua realizando diligências para a localização e captura de outros 159 foragidos. O governo deve, inclusive, ir à Argentina, ou pedir à Argentina a extradição de mais de 60 foragidos que estão no país, ou pelo menos estariam, né? Tem investigações que estão indo nesse sentido, os investigados da Operação Lesa Pátria, e ao mesmo tempo na Câmara tem forças tentando também anistiar esses condenados, né? Pois é mais vamos dizer, uma queda de braço entre poderes. Por quê? Porque enquanto você vê todo esse esforço do Alexandre de Moraes e, portanto, do Supremo Tribunal Federal, executado pela Polícia Federal, de buscar os foragidos,
do 8 de janeiro, né? Inclusive, como você disse, né? Há aí uma articulação da Polícia Federal com o próprio Itamaraty para conseguir trazer, né, a extradição de entre 60 e 65 brasileiros, nesse caso na Argentina. Uma curiosidade é como vai agir o presidente da Argentina, o Javier Milei, porque o Javier Milei é de extrema direita, é aliado do Bolsonaro, vai que ele acha bacana, fugitivo que tentou derrubar a democracia brasileira, que invadiu o Congresso, o Planalto, o Supremo, saiu quebrando tudo. Será que o Milei vai extraditar essas pessoas? Bem, isso é uma questão. E enquanto há essa investida para botar todo mundo na cadeia, o Congresso articula projetos de anistia para os criminosos de 8 de janeiro. São vários projetos nesse sentido e a gente lembra que tudo isso depende da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por uma deputada muito desconhecida e muito bolsonarista, que é a Carolina de Tone, do PL de Jair Bolsonaro, lá de Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista do país, e ela escolheu um relator, o deputado Rodrigo Valadares, que é do União Brasil de Sergipe, que é também bolsonarista, para analisar e dar prosseguimento, claro, a um projeto que é de um super bolsonarista, o ex-deputado Major Vitor Hugo, que foi líder do governo Bolsonaro na Câmara, né, e que era, vamos dizer assim, o braço direito do Bolsonaro, faz tudo do Bolsonaro, né, durante o governo na Câmara. Então está tudo pronto para dar prosseguimento a um projeto que anistia criminosos. E muita gente acha que isso tudo somado, né, a questão da delação premiada, junto com projetos de anistia, tudo isso é um roteiro para conseguir a volta da elegibilidade de Jair Bolsonaro. E a gente viu que a extrema-direita está forte no Congresso, a direita e a centro-direita também, né? E o governo, né, não é uma questão todo mundo diz, o governo não tem articulação. O governo pode ter articulação, ele até tem articulação, mas ele não tem bancada, ele não tem tropa, né? Ele tem ali o quê? 1/4 até 1/5 só da Câmara, por exemplo. Então o governo está muito vulnerável na mão dessa gente que está aí atuando para perdoar, anistiar criminosos e para derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro. O momento é grave, portanto. Eliane, vou colocar aqui um trechinho de uma fala do presidente Lula ontem, nessa passagem por municípios como Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, do presidente da República destacando que o governo deve reconstruir residências destruídas, mas afastadas daquelas regiões com risco de novos alagamentos. A gente vai ter que escolher melhor lugar para casa, melhor lugar para a escola, melhor lugar para o hospital. A gente vai ter que transformar esse lugar que encheu d'água em bosque, em praça, para que as pessoas possam correr, andar de bicicleta, que as pessoas possam fazer Cooper, que as pessoas possam levar a sua família de final de semana, mas nunca mais a gente vai colocar essas pessoas para morar num lugar em que ele vai correr risco de vida. Quem estava nesse anúncio de ações para o governo gaúcho, Eliane? Pois é, você faz, o presidente da República vai pela 4ª vez ao Estado, faz anúncios no Estado e o governador daquele Estado não está presente. Foi estranho, mas essa confusão começou de véspera, porque o governador Eduardo Leite veio a Brasília pela primeira vez essa semana, primeira vez desde que começou a tragédia histórica no Rio Grande do Sul. Ele veio a Brasília a convite da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
contava, já que ele estava em Brasília, para ter uma conversa tete a tete com o presidente Lula. Mas tudo que ele conseguiu foi um encontro rápido, protocolar, junto com outros governadores, com o presidente Lula. E aí ele tinha uma agenda com ministros. E aí o ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, cancelou de última hora o encontro que teria com o governador do Rio Grande do Sul. Bem, aí o Eduardo Leite tinha também uma agenda com o Dário Durigan, que é o segundo da Fazenda, já que o Fernando Haddad, o ministro, está em Roma e ontem, inclusive, foi recebido pelo Papa, né? Então, tudo certo para o governador gaúcho falar com o segundo da Fazenda. Na última hora também foi desmarcado. Então já tinha uma coisa meio esquisita nessa história e ficou mais esquisito ainda quando os dois que se recusaram a receber o governador, em vez de falar com o governador, foram falar com o presidente. O Lula fez, né, no mesmo dia uma reunião com os dois ministros que se recusaram na última hora de receber o Eduardo Leite. Então já tinha uma coisa meio estranha, né? Mas na conversa rápida, no encontro rápido ali no meio dos governadores, o Eduardo Leite pediu carona para o Lula, que estava indo ontem para o Rio Grande do Sul, e aí o Eduardo Leite pediu carona e ele foi no mesmo avião. Os dois foram no mesmo avião para o Rio Grande do Sul, participaram de outras atividades do Lula lá, mas não estava, o Eduardo Leite não estava no momento decisivo, que foi o anúncio de 3 medidas provisórias do governo federal favorecendo o Estado. Então, e o que isso significa? Significa que a relação entre o Eduardo Leite e o presidente Lula, que foi muito bem no primeiro momento, né, essa relação, apesar do Eduardo Leite ser de oposição, a relação entre os dois foi muito civilizada, muito institucional, e estava todo mundo até elogiando tudo isso. Mas depois que o Lula botou o Paulo Pimenta para ser o homem do governo no Rio Grande do Sul, e o Paulo Pimenta é o deputado mais votado do PT no Rio Grande do Sul e, portanto, um pré-candidato ao governo em 2026, aí a coisa começou a azedar, né? Então, ontem, quem estava com Lula no anúncio era o Paulo Pimenta, não era o governador. Então isso é ruim, porque a gente não quer ficar discutindo política, ideologia, partido, no meio de uma tragédia que afeta milhões de compatriotas num estado tão bonito, tão rico como o Rio Grande do Sul. E o sofrimento é enorme, né? As dificuldades são enormes e vai durar anos a reconstrução de tudo que foi destruído. É ruim, isso é ruim. O governo federal vem fazendo muita coisa, liberando muitas verbas, programas, tem sido muito ativo na ajuda ao Rio Grande do Sul e à população e às empresas e aos produtores rurais. A gente reconhece isso, mas politizar a reconstrução do Estado, a emergência de ajuda, não é bom. Não é bom para ninguém, inclusive para os atores, ou seja, para o próprio Lula e para o próprio governador Eduardo Leite.